Opa pessoal, tudo bem? Sou o Wesley e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre escalabilidade e manutenção do sistema Keycloak, que é um sistema de SSO open source. Um pouco sobre como escalar ele, como mudar as formas de gerenciamento de cache, e eu espero que seja útil de alguma forma para vocês. Valeu! Direito do ringue, diretamente de Chapecó, com tipo, Wesley Burlani, nosso lutador de boxe, especialista em kicklock. Do outro lado do ringue, Keycloak. É isso. Pô, Nojo! Estão ouvindo aí? era para ser fácil, vai, né? Tô brincando. A tela já está compartilhada aí? Já tá tranquilo. Então vamos lá. Como foi colocado o primeiro spoiler aí, então a apresentação agora é um pouquinho sobre o Keycloak. A princípio a ideia é demonstrar por que a nossa vontade é quebrar ele na porrada. E aí falar um pouquinho sobre como tentar manter a escala, colocar a escalabilidade e fazer a manutenção dele, né? Para quem não é muito do lado desse Keycloak aí, o que ele é primeiramente, né? Então ele é um Identity Provider, um X Manager e um Single Sign-On Solution, que é um SSO, né? É aquele bagulho de login que vai gerenciar e, entre aspas, não te dar problemas com login. Aí já entra controvérsias, né? Porque é chato pra caralho. Mas mostrando um pouquinho sobre dele, deixa eu ver. O Keycloak, então, ele é esse cara aqui. Esse é o painel do Keycloak, que daí vai te dar as opções. E essa daqui é uma carinha que você pode dar aí para o teu login customizado para a utilização. E a ideia do SSO é justamente que várias das tuas aplicações, diferentes aplicações, consigam utilizar o mesmo pool de logins, os mesmos usuários, as mesmas senhas, mas da mesma forma que você vai ter vários serviços ou vários aplicativos utilizando esse mesmo SSO, você entra num outro quesito que é, se esse cara cair, todas as minhas aplicações vão ter um problema. Então, é necessário, de alguma forma, colocar esse SSO de uma maneira escalável e que a manutenção dele coloque ele como disponível o tempo inteiro. Então, um pouco sobre o que vai ser visto é quais são as formas de habilitar essa escalabilidade no Keycloak, como mudar o transporte de segurança dele, como desabilitar um recurso de multicasting, depois a gente vai ver o porquê isso é necessário, e como fazer a descoberta de novos clusters e nodes, aí já entra nos palavreados meio difícil e a gente vai entendendo com o tempo. Mas desse Keycloak, então, a primeira coisa que você precisa verificar antes de começar é qual é o modo de operação dele. Por que isso? Né? Quando utiliza caras gerenciados, análogos desse Keycloak, que é o caso, por exemplo, de um Cognito da AWS, coisas assim, o gerenciamento ele te encapsula de todos esses problemas, enquanto que quando tu usa o tal do bonito open source, você paga com a sua alma para fazer as coisas. Então, antes de colocar a implantação desse sistema, você precisa verificar a arquitetura dele e quão robusta essa arquitetura precisa ser para que você consiga deixar ele disponível para todas as suas aplicações, dado que ele vai ser um ponto de failover. Então, o primeiro formato aí, o primeiro modo de clusterização dele, ou não clusterização no caso, é o chamado standalone mode. E esse cara, basicamente, ele é só lá a aplicação Keycloak mesmo rodando, com um carinha que é chamado subsistema, e aí começam as terminologias do Keycloak, e esse subsistema é chamado Infinispan, que esse cara, ele é o responsável por gerenciar as caches. Então, em suma, o Keycloak é esse cara, esse meio de login que é mostrado aqui, isso é o Keycloak, mas por baixo dos panos tem um subsistema que é o Infinispan, que é quem de fato vai cuidar das sessões dentro do navegador, para que o cara não precise ficar fazendo login o tempo todo, coisas nesse sentido. E aí
tem esse standalone mode junto com ele o banco de dados. O banco de dados sempre vai ser um só, e a ideia na clusterização é que ele continue assim. Então, esse modo, ele é apenas aquele modo de teste, né? Vamos ver como é que ele funciona. Ele não é recomendado para produção, justamente porque você só tem um servidorzinho simples rodando. Então, caiu esse cara, já perdeu todas as suas aplicações e os logins. O segundo modo, ele é chamado Standalone Cluster and Mode, que é o primeiro modo, mas vamos colocar mais de um servidor, né? E vamos replicar esses servidores utilizando o mesmo banco de dados. E aí, dentro disso, entra um pequeno problema, né? Quando tu está falando de coisas stateful, o banco de dados ele vai conseguir manter os teus dados todos de uma forma só, com a parte de transações, porém, quando se trata de cache, esses dados que são voláteis e que ficam dentro da memória RAM, manter isso de uma maneira clusterizada e sincronizada entre diferentes nós, já entra numa ideia de algoritmos de sincronização de dados, que é o que é chamado de discovery entre infinite spans. Então, como esses caras eles não são salvos em discos rígidos ou coisas desse sentido, é necessário, de alguma forma, existir uma comunicação que consiga dizer assim, ó, o cara X acabou de fazer login aqui na minha máquina, então tu precisa saber na sua aí que ele já está logado, porque se colocar um load balancer em cima, não se sabe em qual máquina vai ficar sendo colocadas as sessões. Então, esse é o segundo, pega o primeiro keycloak, sincroniza e, de alguma forma, faz esse algoritmo de discovery, né? Então, ele basicamente é simples de conseguir implementar, o único problema é conseguir fazer a sincronização entre esses caras das configurações, porque geralmente quando você vai utilizar esse modo, você precisa entrar no primeiro servidor, configurar esse servidor, entrar no segundo servidor, configurar esse cara. O terceiro modo é o chamado Domain Clustered Mode, que daí pega essa ideia de, tem que ficar configurando cada um dos caras, que eu não pego, coloco um servidor centralizado só para manter essa configuração, aí os meus nós de keycloak vão nesse chamado Master Controller, pegam a configuração, eu só mudo a configuração ali. E esse é o chamado Domain Clustered Mode. Me parece mais vamos fazer uma gambiarra aqui para mim não ter trabalho. Ele vai trabalhar, então, de uma forma Master Slave Mode, né? E o que acaba acontecendo é que ele vai ter um setup mais difícil no início e acaba que centraliza novamente um ponto de falha, né? Porque se o meu servidor de configurações cair, por mais que os meus servidores continuem ativos e funcionando a minha aplicação, se enquanto estiver caído o meu servidor master ali, eu caí outra, eu não tenho acesso mais às configurações e não tenho como reerguer minha estrutura depois. Então, acaba tendo um pequeno ponto único de falha. E o quarto modo, daí já é um modo assim, putz, se o cara precisa de uma arquitetura dessa, usa um gerenciado, você vai morrer para fazer isso. É o chamado Cross Data Center Replication, que daí é o caso de, eu quero usar 2 data centers diferentes e unir 2 bancos de dados diferentes, e cada um desses caras vai estar em uma região AZ de um servidor, e aí já é uma ideia muito robusta e que traz uma complexidade muito pontual e necessária em apenas alguns casos. E aí, como essa é a primeira escolha a se fazer, você precisa ponderar a complexidade da configuração e de manter esse cenário com o mínimo possível para conseguir rodar a nossa aplicação. Dentro disso, o que acaba acontecendo é, para os casos que eu consigo coletar das empresas, Vizir, por exemplo, é utilizar o segundo modo, justamente porque aquela ideia desse segundo modo, que é aquele que não tem um servidor de configuração centralizado, quando se utilizam por trás dos panos uma AWS ou hoje as estruturas de Continuous Delivery ou Continuous Integration automatizadas, essa ideia de deixar a configuração
as configurações centralizadas não acaba afetando muito, porque, de qualquer forma, eu tenho um algoritmo que vai fazer essas configurações e eu não vou precisar fazer elas manualmente em cada servidor. Então, esse ponto de falha acaba não sendo um problema. Então, como é necessário seguir por um caminho aí para começar, a gente acaba seguindo por esse Standalone H, que é uma solução interessante e não difícil, não é tão difícil de fazer a manutenção. Então, tá falando aí um monte de coisa, mas como é que funciona, afinal, como é que eu coloco isso daí para funcionar, esse Standalone H Mode. Basicamente, aqui eu tenho um trecho de Docker Compose, e o que precisa é definir um Postgres, isso aqui não é o foco aqui, coloca uma imagem ali do Keycloak, troca o entry point, e nas configurações, e é isso que vai fazer a grande diferença entre os modos, nas configurações colocar como Standalone HA. E essa configuração, ele é, de fato, um arquivo XML, e esse arquivo XML ele vai ter todo o formato de como o Keycloak vai operar. Um trecho importante desse Standalone HA, se fazer a abertura ali do container e pegar essa configuração de fato, esse Standalone HA, uma parte dessa configuração ele vai dizer exatamente qual é o protocolo de transporte que é utilizado para fazer a comunicação entre os infinite spans, que é aquela ideia do discovery que precisa ser resolvido, e quais são os protocolos que são utilizados, como esse discovery é resolvido. A primeira coisa, então, que precisa ser visualizada aqui é que ele utiliza o UDP. E aí a gente tem toda aquela ideia, a comunicação UDP, primeiramente, ela não garante a entrega, então pode ser que haja problemas na comunicação, seria melhor utilizar TCP, e a comunicação TCP também consegue ser mais segura, então acaba entrando nessa, será que eu vou utilizar esse UDP mesmo, ou se é mais seguro utilizar o TCP, e geralmente é melhor utilizar o TCP. E o segundo ponto que é necessário ver nessa configuração é que ele utiliza um protocolo chamado PING. Os caras que inventou os protocolos lá botaram o nome, e é isso aí, mas o que é importante saber agora desse protocolo PING é que ele tem um requisito que é o chamado multicast. E por que esse multicast ele pode se tornar um problema? Quando se coloca em servidores gerenciados como a AWS ou Google Service Cloud, esses caras não têm habilitado a possibilidade de multicast. Então, no que isso vai causar? Eu coloquei essa configuração padrão ali, subi meus Keycloak lá na AWS e não mudei esse protocolo. O cara que fazer o login, vai lá fazer login na tua aplicação, aí ele vai dar F5 e ele está deslogado. Aí ele vai fazer de novo o login, aí ele vai dar F5 e vai estar deslogado. Por quê? Porque não está entre esses nós aqui, conforme ele vai caindo em um servidor e outro, eles não conseguem entrar em um acordo, então você nunca vai ficar logado. Isso quando você conseguir acessar, porque ele não consegue nem decidir se você está logado ou não, e daí ele vai ficar fazendo recarga. Então, os dois primeiros pontos que acaba sendo necessário, assim, putz, se eu vou colocar lá numa AWS da vida, preciso mudar esses dois pontos. E o que acaba entrando, então, aqui, é que essa primeira configuração que se tem é que é Standalone High Availability, o transporte é o DP, o Discovery que é utilizado é esse ping, e que é necessário multicast. Aí, mas preciso mudar essas configurações, e essas configurações eu preciso mudar de uma forma que eu não precise entrar de servidor em servidor. Como é que eu faço para alterar essas configurações no momento do deploy, para que elas sejam aplicadas e eu consiga utilizar de fato esse cara? Aí entra aí na história de coisa de javeiro, sei lá como é que eles inventaram essas coisas, mas é um chamado outro subsystem, que é chamado Whitefly CLI, que basicamente é um command line com vários comandos lá para você conseguir alterar as configurações. De fato, o que eles fazem é acessar o XML e mudar o valor do XML lá. Mas eles fazem isso on the fly, chamado. E aí, essa Whitefly CLI é esse formato, e é possível começar mudando, por exemplo, com esse comando,
qual é a stack utilizada, e mudando essa stack utilizada, com esse comando você coloca para utilizar ao invés de UDP o TCP. E aí ele vai lá naquele arquivo XML e muda para TCP. Aqui a gente resolveu o primeiro grande problema, né? Temos uma camada de transporte segura. Segundo problema, diferente do DP, o protocolo que é utilizado no TCP não é mais o ping que usava o multicast. É um carinha chamado mping. Por que eles mudaram? Não sei, mas é a mesma coisa. É só o ping com o TCP e ele continua requerendo a utilização de multicast e isso não vai funcionar num cenário de AWS. Então, aí temos a primeira alteração feita necessária na configuração, que é alterar o uso do DP para TCP. O próximo ponto é, já sei que o mping, esse primeiro protocolo, que é o default do Keycloak, ele não vai funcionar na AWS por causa do multicast. Qual eu vou utilizar, então? E aí tem várias outras, vários modos de se fazer isso, vários protocolos de discovery, mas entre esses protocolos existem 3 que são os mais citados nas literaturas, digamos assim, e o primeiro deles é um chamado TCP/ping. O TCP/ping, ao invés de utilizar multicast, ele vai falar assim, ao iniciar o seu cluster Keycloak, temos 2 Keycloaks, por exemplo, cada um dos seus infinite spans, que é o gerenciador de caches, precisa saber o IP dos outros, de antemão. De repente, isso já não se torna lá possível quando você utiliza esse caso de AWS, porque sei lá qual vai ser o IP que ele vai escolher para fazer o deploy de antemão. Mas, se for um caso de uso onde você tenha servidores estáticos, de repente esse já resolve o problema para você não utilizar multicast. O segundo modelo, que acredito que seja o mais utilizado, é um chamado file ping, que nesse caso, ao invés de utilizar saber de antemão, se utiliza um shared storage como SMB ou NFS da Amazon ou o próprio S3, e aí você coloca lá num servidor, um diretório compartilhado, e você informa os infinite spans para colocar dentro desse servidor compartilhado que ele existe. E aí, no momento que o primeiro Keycloak sobe, ele verifica esse servidor, esse diretório compartilhado, e coloca lá, eu existo, eu estou entrando nesse cluster, e eu preciso saber quem também existe nesse cluster. E aí, como ele é o primeiro, o diretório vai dizer, só tem você, ele vai perceber que só tem ele, e ele vai criar um novo cluster, ele vai iniciar um novo infinite span. Quando o segundo cara subir, ele vai verificar nesse diretório compartilhado que já existe outro cara, vai pegar o IP desse cara e vai fazer um ping nesse cara, vai começar a se comunicar. A partir disso, o outro cara vai saber que ele existe também, e eles vão começar a comunicação. Essa comunicação começa dizendo assim, eu tenho tais caras com login ativo, se eles fizerem requisições no seu servidor aí, você aceita como login ativo. Mas, apesar de ter uma configuração até simples, ele vai ter alguns problemas de performance comparado ao próximo protocolo de discovery, justamente porque ele utiliza um diretório compartilhado, um acesso a arquivo, e para cada coisa que você vai acessar, cada escrita no arquivo, cada leitura de arquivo, e para cada servidor você precisa fazer uma escrita e uma leitura. Então, se você tem, sei lá, 100 servidores, você precisa fazer pelo menos 200 operações para conseguir descobrir o cluster para cada servidor. Então, isso acaba caindo numa conta meio grande, e a performance, conforme o aumento, vai ficando mais difícil. E o próximo, então, ele é o chamado TCP/GOSP, que ao invés de utilizar aquele diretório compartilhado, ele utiliza o que é chamado de GOSP Router, que daí é uma outra implementação Java lá, que vai funcionar justamente como um roteador para esses protocolos de discovery dos infinite span, e ao invés de você precisar fazer uma escrita num diretório que é estático lá, e o infinite span precisa ser ativo,
esse router começa a gerenciar as coisas. Então, quando o primeiro cara entra no cluster, ele vai falar, eu quero saber quem está no cluster. Ele fala, só tem você. Ele começa um novo cluster. Quando o segundo cara entrar no cluster, o router já vai ter a tabela de roteamento, vai pegar essa tabela, enviar para o cara, e em uma escrita ele já resolve. Então, a performance começa a ficar muito melhor. Qual é o contra disso? Ao invés de eu ter só, agora, os keycloaks para gerenciar, eu preciso também cuidar e manter esse GOSP router. Se ele cair, deu ruim também. Então, é claro, todas as soluções vão ter trade-offs, e no caso agora a gente vai seguir com esse TCP GOSP simplesmente porque ele é mais legalzinho. Mas, na maioria dos casos, o uso do diretório compartilhado funciona muito bem. E outro ponto que faz diferença utilizar, então, o TCP GOSP é que o servidor compartilhado, o diretório compartilhado, quando você vai precisar utilizar técnicas como auto-scaling na Amazon, ao subir essas novas máquinas no auto-scaling, o diretório compartilhado ele pode demorar e criar um novo cluster por causa de timeout. Então, por causa daquele aumento suscetível no número de leituras e escritas necessárias, esse timeout vai bater e vai criar um problema que é chamado split brain, que é por causa do timeout, ele cria dois clusters diferentes e os novos caras eles vão entrando em um cluster ou em outro, e a partir desse momento você tem caras que fazem login em uma parte desse cluster e caras que fazem login em outra parte desse cluster. Bem no fim, a gente volta naquele primeiro problema que é do F5 eu estou logado, do F5 ele não sabe mais se você está logado ou não, dependendo do servidor que cai, e fica incontrolável o formato. Então, o GOSP Router também resolve essa parte, porque como o aumento da leitura não é gradual de acordo com o crescimento dos servidores, ele consegue se comportar muito melhor. E aí, como é que é esse GOSP aí? Qual que é a dificuldade de colocar ele? Então, a gente tinha aquele primeiro exemplo do Keycloak. Qual que é a grande mudança? Declara um GOSP, tem lá uma imagem pronta em Docker, e faz o Keycloak igualzinho. Só que daí declara duas variáveis de ambiente, uma colocando que você vai usar o TCP GOSP, e a outra o IP dele. Simples assim. Claro, conforme vai sendo necessário colocar novas customizações nesse discovery, ele pode se tornar mais difícil de se gerenciar. Mas agora a gente tem uma mudança, então, nas configurações. Agora a gente tem, então, um High Availability Standalone com transporte TCP. O Discovery Protocol se tornou o TCP GOSP. Não precisamos mais de broadcast, mas nós precisamos de um roteador externo. Em cima disso, as próximas coisas que precisam ser vistas é o seguinte. Vou voltar um pouco aqui. Mas a gente conseguiu garantir que um Infinite Span ele consegue se comunicar com o outro e saber que ele existe. O próximo ponto é, essa ideia dos logins, o gerenciamento de sessões e afins, como eu vou distribuir esses dados entre os Infinite Spans de maneira a deixar, por exemplo, a sessão em um Infinite Span e todo mundo vai lá e olha nele, ou eu distribuo entre os Infinite Spans ou eu olho em dois centrais, ou eu vou deixar em todo mundo. Qual é o formato que eu posso fazer para que esses dados fiquem disponíveis, né? Então, acaba entrando na parte de configurações de cache. Então, esses Infinite Spans, eles vão ter esses gerenciamentos de cache, dois tipos de cache. O primeiro tipo é aquela cache conhecida que é acesso rápido, né? Não vou ficar acessando o banco de dados, eu acesso primeiro a cache, pego o dado que está na cache e tenho um acesso rápido. O segundo tipo de cache, ele não é um acesso rápido a um dado que está gravado, mas ele é de fato uma única memória que é salva na própria memória RAM, que são dados temporários. E esses dados temporários, eles não
por não ficarem gravados, eles podem ser perdidos e precisam ser sincronizados. E é desse segundo caso que a gente está falando. Nesse caso, é possível replicar esses caras em todas as caches. Mas ao replicar, se tem um problema, conforme vai subindo isso, que é quantas sessões eu consigo gravar na memória desse servidor, de maneira a não entupir a memória e esse servidor cair. Se eu utilizar um modelo replicado, né, que pelo menos garante que eu não vou perder essas sessões, eu tenho menos sessões a ser armazenadas no meu servidor. E a segunda forma é utilizando distribuídas. Então, eu tenho lá o Wesley@Vizir, que está logado, e esse cara, ele fez login lá no InfiniSpan, nesse primeiro InfiniSpan. E aí, nessa maneira distribuída, existe uma forma que eu coloco quais são os donos, quantos são os donos desse dado. Então, eu posso colocar de 1 a N donos. Digamos que eu coloque 2 donos desse dado distribuído. Então, quando eu faço login nesse InfiniSpan, ele vai eleger um cara e vai guardar nele mesmo e em mais um cara aquele dado. Esse compartilhamento ele é dado por dado. Então, dessa maneira, eu consigo ter muito mais armazenamento, só que muito menos, só que está muito mais suscetível a falhas também, porque se esses 2 InfiniSpans, 2 Keycloaks que estão por cima deles, caírem, o meu login cai também, porque o meu dado foi perdido, o meu login foi perdido de fato. Então, existe esse trade-off aqui também, mas acredita-se que vale muito mais a pena utilizar esse distribuído para que você consiga ter mais robustez, e caso você necessite de ter mais segurança, você pode aumentar o número de owners em cima disso. Então, como é que faz essa configuração? O InfiniSpan vai ter várias caches que trabalham com esse segundo tipo de caches. Então, tem uma chamada Work, uma chamada Sessions, Authentication Sessions, cada uma delas tem a sua própria funcionalidade, e a que mais importa dentro dessa ideia de logins é a chamada Sessions, e essa Sessions é a que, de fato, armazena os logins. O padrão dele é utilizar a cache distribuída com um dono só. Nesse caso, eu fiz login no primeiro servidor, se esse servidor cair, eu perco o meu login, e tenho que fazer de novo. Então, a próxima configuração que é importante se fazer é pelo menos aumentar o número desses owners para 2. Como que faz isso? Usa lá o Whitefly CLI, muda o número de owners para 2, e aí a gente começa a garantir que tem pelo menos um ponto de falha que pode ser resolvido. Aqui a gente entra, então, numa outra configuração, que é onde a gente tem um servidor com alta disponibilidade, utilizando uma camada de transporte segura, com um Discovery Protocol que necessita de um roteador externo, mas que não utiliza multicasting, e que tem pelo menos 2 owners do dado para que eu não perca o meu login. Qual é o próximo ponto, então? E esse é o último ponto, porque já está ficando meio chato. O último ponto agora eu tenho lá minha robustez inteira, meus dados, e eu coloco isso junto com o load balancer da Amazon, e conforme vai aumentando o número de requisições no meu site, ou nos meus apps que utilizam esse single sign-on, esse número de requisições vai sendo dividido entre ambos. Então, vamos dizer que nós temos 2 Keycloaks rodando. Se por algum motivo o meu primeiro servidor, ele exaustou a memória por algum motivo e ficou fora, essas requisições vão ser todas jogadas no único que sobrou. E nesse momento, é claro, se você dobra de uma vez só o número de requisições desse servidor, ele também vai cair. E isso é chamado de efeito dominó, né? Conforme vai caindo o primeiro servidor, vai cair todos, porque eles vão ficando exaustos com o aumento de requisições. Nesse momento, com esse problema, o que acontece
é que, independente de todas as configurações que eu fiz, de toda a robustez colocada dentro dessas configurações, se todos os meus servidores caírem, eu vou ter problemas igual, porque já que eles caíram, nenhum deles vai ter os dados e, além disso, todas as minhas aplicações vão ficar incapazes de fazer login. Aí entra esse protocolo chamado Route Road Protocol, que é, como foi colocado lá no começo, o Infinite Span é um subsistema, e por ser um subsistema, ele também é um sistema. Ao invés de colocar apenas gerenciamentos de cache, então, e de usuários, que ficam dentro do Keycloak, que recebem requisições, quando eu tenho um gerenciamento de caches junto com o Keycloak, a memória desse cara ele vai ficar dividida entre o que é sessões e o que é dado do meu próprio Keycloak. Então, ele compartilha a memória com diferentes coisas, assim como com as requisições. Se eu, de alguma forma, tiver um Infinite Span que ele fica separado, recebendo dados de backup dos meus Infinite Spans do cluster, esse cara ele não recebe requisições, ele só vai ter uma memória exclusiva para ficar armazenando os backups do meu cluster. E dessa maneira, se de alguma forma todos os meus servidores desse cluster caírem, ao reerguer esses caras, eu consigo recuperar todas as sessões, porque esse Infinite Span de backup manteve esses dados. E aí, como é que faz isso? Sobe o Infinite Span, coloca ele para se comunicar com o Gossip Router, e junto com isso, faz algumas configurações necessárias, colocando as mesmas caches que é necessário no Keycloak, por exemplo, as sessions. Precisa declarar todas, porque ele precisa conhecer o nome das caches que ele vai utilizar, porque ele não conhece o Keycloak. E em cima disso, vai no Keycloak e avisa, faz backup nesse cara aqui. Então, com essa configuração agora, se tem um Infinite Span separado, que vai garantir caso aconteça um efeito dominó. O que é importante? Esse cara não participa do mesmo cluster que os Keycloaks. Ao utilizar um Gossip Router, e por isso é importante utilizar um Gossip Router e não um Directory Share, nesse caso, ele se comunica com o router, e por ele ser uma aplicação diferente, ele cria um novo cluster, e esse novo cluster vai receber backups por fora dos Infinite Spans, que conhecem o IP dele, e esse cluster não é alterado de maneira alguma pelos Keycloaks, e consegue manter um backup com sucesso. Quando eles são recuperados, eles vão fazer um fetch desses dados, e manter esses dados também armazenados, e o login ativo para os usuários que estavam logados antes de cair. E aí termina a saga de como conseguir deixar disponível as sessões de usuários que foram necessários aí para resolver alguns problemas do projeto do JC. Alguma questão? Acho que tem um ponto que é legal falar, que é o que representou essa separação do Infinispan, que basicamente a gente e lá era, né, começo de pandemia, né, então começou a aumentar o número de acessos no Jornal do Comércio, as pessoas querendo saber, né, o que foi no pandemia, né, foi no começo da pandemia, né, Wesley? Que foi o começo da pandemia, então começou o começo dos acessos, e aí eles já tinham também subido mais aplicações que estavam penduradas no Keycloak, e aí o Keycloak começou a ter problemas de escala, e aí então, e nem vou entrar no ponto, né, tipo, a gente quando escalava, depois o Wesley fala melhor, o problema, mas o fato é que caía tudo. E aí, né, quando caía, a gente perdia sessões. Então, só o infinito. E aí, o problema ficava mais grave, porque aí todos os usuários que estavam lá logados, a gente usa, né, o cara não tem que se logar toda hora, fica mó tempão ali sem se logar, todo mundo tinha que se logar no momento seguinte, quando voltava, porque a gente perdeu todas as sessões. Então, quando separou isso, mesmo que desse merda, caiu todos os logins, puta, deu maior alívio para o pessoal da operação, que aí pelo menos os usuários voltavam a acessar, né, Wesley? Normal, né? Tipo, você não perdia a sessão do cara, o problema ficou muito menos grave. É isso aí.
foi uma luta pro Wesley, o Cartola, quando fosse, né, tipo, chegando nesse ponto até chegando. Em resumo, Burani, só pela sua cara, você tá falando isso tudo, ensinando pra gente, foi fundo, mas não recomenda fazer isso, né? É um gerenciamento que vai ficar muito mais complicado para pontos que são exigências muito peculiares aí do caso do JC, justamente porque eles têm essa pira de não poder, o nosso usuário não pode ficar fazendo login, né? Então, eles de fato querem que exista um login permanente para o tipo de usuários deles. E dentro disso, daí a gente fica nessa, né? Porque geralmente o que vai acontecer, pô, caiu o teu login, faz de novo, o problema é seu, não é um negócio que vai acabar a sua vida. Mas, no caso, como é um ponto de exigência, então precisa de toda essa complexidade. Se não for o caso, deixa simples, não tem por que complicar tudo isso. Não, e o ponto que eu perguntei também foi mais assim, puta, tem que escolher um autenticador, um Cognito, um Firebase já faz isso tudo sozinho, né? Um serviço gerenciado. Muito mais fácil. Gerenciado é a frase, né? Se você não está pagando o gerenciado, você paga com a sua alma para arrumar. E aí fica nessa. Não, e nem funciona tão bem. E o resumo, só para explicar também, né? Porque a gente passou um pouco lá nesse projeto do JC, passou um pouco por essa questão do gerenciado. E o custo do Cognito, que era o gerenciado, para eles, que ele tem muito volume de usuários e eles não monetizam ainda essa audiência, né? Então, puta, eles chegam a bater, acho que 2 milhões de usuários mês lá, né? O custo do Cognito para isso é uma bagatela em dólar muito pesado, né? Então, por isso que a gente acabou indo pelo Keycloak, mas realmente pagamos com a alma, né? Boa frase. Show de bola. E acho que isso exemplifica até um pouco também do aprendizado, né? Porque no primeiro momento a gente viu no JC, viu na Stone, aí, putz, na Danone, vamos colocar, na Danone nem precisava, vamos pôr, que acho que faz sentido, vamos colocar ali. E aí depois começa a ver, na Stone o pessoal sofreu quando o bicho precisava escalar, e no JC, né, tipo, aí vê, putz, é mais complexo. Geralmente o que vai acabar acontecendo nesse caso é que o processo de discovery, que é o que dá realmente problema, esse cara ele só vai ser acionado quando está subindo uma máquina. Então, como que eu garanto que não vai precisar e não vai dar problema nesse discovery? Deixa um monte de máquina, sobe o dobro de máquina do que é necessário para nunca exaustar a memória, e quando nunca exaustar a memória, isso não vai se tornar um problema. Só que aí você quadriplica o teu preço, e o preço que tu ia pagar lá no teu Cognito, tu tá pagando em servidor para colocar esse Keycloak. Então, eu preciso de 2 servidores, que é necessário. O necessário, inclusive, no JC são 2. Hoje, antes dessa arquitetura, está rodando 8. Então, são 4 vezes mais o número de servidores, só para garantir, só para ver o que rola, né? E acaba dando elas por elas, só que pagando com a alma. Boa. Show de bola. Show de bola. Parabéns aí. Parabéns aí. Valeu, pessoal. É isso aí, né?